Boa noite. Muito feliz em ver o seu rosto aqui mais uma vez e saber que o Senhor também tem nos ajudado, Ele tem respondido às nossas orações, Ele tem sido fiel em nos conduzir nesses dias. Cadê o Rafael? Rafa? Estou muito feliz de não ver a Flor e ver pessoas maravilhosas ali em cima. A gente combinou que se tivesse o jarro de flor ali, é porque não tinha ninguém aí em cima, mas se aí na galeria, se não tivesse o jarro de flor, era para eu olhar para cima, que tinha pessoas, né? Então eu estou muito feliz em ver pessoas ao invés de plantas artificiais aí em cima, brincadeira, pessoas queridas e amadas, né? Eu queria também dizer o seguinte, que nós fomos homenageados e tudo, né? Eu fico muito feliz, muito grato de ver que Deus fez nas vidas das pessoas aqui, mas eu queria agradecer também pela sua vida, pastor Ricardo. Queria agradecer muito pela sua vida. Eu conheço você e queria agradecer pelos muitos anos do seminário, 5 anos em que você levou uma caneta para mim, porque eu perdia todo dia uma caneta, e ele é organizado, não perdia nada, né? A organização está na cara do Ricardo, né? Não tem jeito. Eu não, eu era o contrário, né? Então eu chegava na sala de aula, ele já fazia assim, antes de eu pedir, então, né? Usava-se muita caneta ainda, né? Caneta azul ainda por cima, azul caneta. Estava marcado com a minha letra, mas está bom, e o Ricardo me ajudou muito nessa situação, mas muito mais que isso, eu quero dizer que eu conheço o pastor Ricardo, ele é uma das pessoas mais resilientes que eu conheço, uma das pessoas que tem suportado algumas coisas de maneira incrível, me surpreendido mesmo. Então eu espero em Deus, acredito que Deus está conduzindo tudo, e espero que nos próximos anos dessa comunidade de fé, dessa igreja, Deus abençoe vocês, o pastor Ricardo, e eu estou muito, muito certo de que tem uma pessoa incrível assumindo essa igreja, de verdade. Pessoa, como eu disse, resiliente, honesta, organizada, fiel, leal, e que tem suportado coisas incríveis assim, que eu admiro muito. Você é uma bênção. Deus o abençoe, amigão, você e sua amada esposa, que também eu conheço. Deus os abençoe. Muito bem, vamos, antes de eu começar a chorar aqui mais, né? Vamos voltar para o nosso assunto, mas vamos pedir a Deus ajuda, mais uma vez, direção, curvar as nossas cabeças, fechar os olhos, pedir ao Senhor ajuda. Senhor, eu sou grato por esse dia tão especial que o Senhor tem nos conduzido, e também eu espero que o Senhor fale conosco agora de uma maneira singular, especial. Aliás, Senhor, eu peço a Ti que fale aquilo que o Senhor desejar conosco, nos ajude, nos conduza, e que o Seu Espírito, através da Sua palavra, fale de uma maneira especial conosco. Em nome de Cristo, Te bendigo e Te exalto por tudo. Amém. Então, nós estamos falando sobre semear para a eternidade, e primeiro de tudo falamos sobre o que é eternidade, né? Segundo a palavra de Deus. Eternidade é uma coisa mais ampla do que às vezes muitos de nós têm pensado. Às vezes a gente pensa em eternidade em termos de uma realidade extramundana, né? Fora da terra, longe daqui, extracorpórea ou incorpórea, longe, sem o corpo, e muito escapista, querendo fugir logo desse lugar, visto que as coisas estão muito ruins no mundo. Nós falamos um pouco disso, que a palavra de Deus nos dá uma perspectiva bem distinta dessa. A palavra do Senhor nos mostra que o desdobramento final do plano de Deus vai ocorrer ou se dar
num novo céu, numa nova terra, onde céu e terra estão de volta, onde não há sofrimento, tudo restaurado. Esse é o famoso estado eterno das coisas, e é para lá que o Senhor está concorrendo e levando o seu plano avante. E nós falamos então sobre qual é a semente, da eternidade, e essa semente é o Evangelho, é a boa notícia de que Deus em Cristo está agindo no mundo e restaurando todas as coisas para a sua glória, todas as coisas, quer nos céus, quer na terra, todas as dimensões da existência humana e não humana. Ele é Senhor de tudo e de todas as coisas, e está atuando em todas as coisas numa história do bem. Que o mal é um fato e que ele existe, nós sabemos, mas Deus é um Deus bom que está agindo no mundo mal para a sua glória e transformando vidas. Então, essa é a situação. Se Deus tem um plano para a eternidade, que é terminando ali com novo céu e nova terra, como vimos em Apocalipse, se ele tem um plano perfeito que vai acontecer nesse futuro, ele deve estar fazendo alguma coisa, e nós queremos saber qual é o método, o que é que Deus tem feito para que o seu plano todo abrangente de restaurar todas as coisas como ele está atuando para que isso aconteça. E o texto que nós vamos olhar para ver a resposta disso está em Mateus capítulo 28, Mateus 28, versículo 18 em diante. Mateus capítulo 28, versículo 18 em diante. Diz assim a palavra de Deus: e aproximando-se Jesus falou-lhes: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, ou final dos tempos. Então, este é o método. É assim que Deus está agindo no mundo para que o seu plano todo abrangente aconteça, para que cheguemos a novo céu e nova terra, ou seja, discipulado. Deus, ele tem atuado na vida das pessoas para que as pessoas sejam transformadas por sua palavra, e para que essas pessoas transformadas por sua palavra sejam agentes de Deus de transformação no meio, no ambiente, no local em que eles vivem, porque, como eu disse, se Deus vai restaurar todas as coisas para a sua glória nos céus e na terra, nós não estamos aqui para depois viver numa existência etérea, incorpórea, extramundana. Nós somos agentes de Deus para a transformação do mundo para a sua glória. Ele tem trabalhado por meio de vidas, e especialmente por meio da sua igreja, de um povo que ele chama de igreja, que numa tradução bem pé da letra, são pessoas chamadas para fora. E aí nós começamos a ver que uma igreja que semeia, ela não é uma igreja com uma visão de missão, ou seja, a missão da igreja gira em torno da igreja, mas é o contrário, a igreja é que atua e gira em torno da missão. Faz sentido? Então a igreja, ela é para fora, ela atua fora das suas paredes, ela atua no mundo para a glória de Deus. Nós nos reunimos numa comunidade, numa congregação, num local, seja ele uma igreja construída, um auditório ou grupos menores, o que for, nós nos reunimos para a glória de Deus, para adorar a Deus, para aprender sobre Ele, mas nós estamos atuando em fazer discípulos pelo mundo para a glória do Senhor. Mas como assim? Como é então essa questão? Como é que faz discípulos? Como que isso se dá? Como nós vamos nos tornar hoje de fato semeadores a partir do que esse texto tem a nos dizer?
Primeira coisa, nós temos que entender essa dimensão universal da autoridade de Cristo. E nós temos falado disso, mas no verso 18, Jesus, ele já havia sido crucificado e ele agora estava ressuscitado, ele estava com seu corpo ressurreto, ele tinha vencido a morte, ele estava agora numa existência totalmente nova, mas veja bem, Jesus, depois da cruz e da sua ressurreição, ele não era um espírito, ele não era um ser incorpóreo, ele já se apresenta da maneira como as coisas vão ser lá no futuro, ele já se apresenta de uma maneira glorificada, com seu corpo atuando no mundo e declarando agora o seu plano. E aí ele diz para os seus discípulos o seguinte nesse verso, já ressuscitado, ele olha para os seus discípulos e diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. A tradução para essa palavra autoridade podia ser talvez realeza, ou autoridade real, ou domínio, né? Mas toda a autoridade real de rei me foi dada nos céus e na terra. Então Jesus declara, afirma para os seus discípulos que ele é dono de tudo, que ele é o rei dos céus e da terra. Ele não é o rei só dos céus, ele é o rei também da terra. E quando fala que ele é o rei da terra, ele é o rei de tudo o que existe, né? Nos céus e na terra. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é essa, que nós precisamos agora viver à luz dessa realidade. Nós precisamos viver à luz do fato de que Jesus Cristo é Senhor, Rei e dono de todas as coisas, de cada milímetro quadrado de solo que nós pisamos. Ele é Senhor de todos os saberes, Ele é Senhor de tudo e de todos, e por Ele ser Senhor de tudo e de todos, Ele está reunindo para si um povo, reunindo para si uma comunidade, uma igreja, para que esse povo seja agente dele, agente de transformação do cosmo e da redenção que ele tem operado na vida das pessoas e no mundo. Ou seja, a igreja é um instrumento de Deus para trazer esse shalom, essa paz que nós falamos nesses dias: paz com Deus, paz consigo, paz com o próximo e paz com a criação. Então Deus está atuando, Cristo está atuando em todas essas dimensões. Se nós vamos nos tornar semeadores de Cristo como igreja, como indivíduos, nós temos que andar à luz dessa verdade. Este lugar, você vai para um lugar, você vai colocar os seus pés ali e vai dizer o seguinte: este lugar aonde os meus pés estão pertence ao meu Senhor, e tudo isso é de Cristo e para a glória de Cristo. As pessoas aqui só precisam saber que Ele é Rei sobre tudo e sobre todos, e que o seu governo e domínio amoroso chegou neste lugar, e que pessoas podem se render a Ele e ter sua vida transformada, a sua vida ajustada pelo seu poder e pela sua obra. Então nós precisamos primeiramente entender essa realidade, viver à luz disso. Então o verso 19 nos mostra que à luz desse fato de que Jesus é Senhor de tudo e de todos, Ele é dono e Rei dos céus e da terra, é que Cristo fala o verso 19: ide, porém, e fazei discípulos de todas as nações. Lembra que lá no início em Gênesis, quando a gente falou, o Senhor Jesus falou, o Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, e pediu que essa imagem, ordenou que essa imagem e semelhança fosse reproduzida e refletida por toda a terra. Por isso ele disse: multiplicai-vos. Aqui é a mesma coisa que ele está dizendo: eu quero que vocês façam discípulos de mim, que a minha imagem seja restaurada nas pessoas em todas as nações, porque todas as nações me pertencem. Todos os cantos do mundo são meus, todos os saberes do mundo são meus. Não há nada nas dimensões da existência humana que Cristo não diga:
me pertence, isso é meu, eu sou o Senhor de tudo e de todos, e estou restaurando o meu domínio, o meu governo amoroso sobre toda a criação, e você faz parte da criação, e Ele quer restaurar você também. Essa é a ideia de fazer discípulos de todas as nações. Às vezes nós pensamos em missão como uma coisa que alguém faz, como pegar uma pessoa e mandá-la para outro lugar. Isso faz parte, mas a ideia de missão não é uma coisa que a gente faz, é algo que faz parte da natureza da igreja. No povo de Deus, aonde ele está, aonde ele caminha, aonde ele vive, o povo de Deus deveria estar fazendo sua missão de ser agente de Deus na redenção de todas as coisas para a sua glória. Então nós vamos semear a partir dessa realidade, e quando nós comunicamos o Evangelho dessa forma em todos os lugares, nós precisamos ter um cuidado, assim, uma atenção muito grande. Nós aprendemos, muitas vezes nós temos uma tendência de fazer uma separação entre o que é secular e o que é sagrado, não é verdade? Nós falamos muitas vezes que vir na igreja é sagrado, mas o dia que eu vou trabalhar é secular, não é? A gente não fala, não tem esse costume, é natural, né? A gente fala isso, política é secular, mas a leitura bíblica é sagrado, família é sagrado, mas a reunião do condomínio é secular. Então a gente faz essa distinção, mas essa distinção ela é só a gente que faz, porque a palavra de Deus ela nos mostra que tudo que Deus criou é sagrado, é para a glória dele, tudo é dele, tudo pertence a ele. Então o que nós devemos fazer como cristãos é ser seus agentes de redenção e de transformação dessas coisas. O Evangelho pode chegar no seu trabalho. O Evangelho, quando nós temos vidas transformadas, a ideia é essa: à medida que nós temos vidas transformadas, nós vamos ter cidade transformada. À medida que nós temos vidas transformadas, nós vamos ter famílias transformadas. À medida que o Evangelho é relevante, é transformador na sua vida, em todas as áreas, todas as dimensões, essa realidade de transformação, ela vai ter um desdobramento no mundo. É assim que Deus está caminhando para o novo céu e para a nova terra, por meio de pessoas que Ele transforma e de pessoas que transformam os lugares para a glória dEle. Por isso, o Evangelho, ele pode ser visto em todas as dimensões da vida. Vamos supor que as pessoas vão sendo transformadas pelo Evangelho, tendo suas vidas organizadas, como nós temos falado. E aí, à medida que isso acontece, as pessoas, ou o Evangelho vai poder ser visto, por exemplo, no meio ambiente, nas relações internacionais, na justiça econômica, nos negócios, nos meios de comunicação, na vida acadêmica, na família, no jornalismo, na indústria e por aí afora. Faz sentido? Nós vamos vivendo para a glória de Deus, a realidade do Evangelho, aonde nós estamos, e Deus vai transformando todas essas coisas. Nós semeamos, não é de dentro da igreja, nós semeamos fora dela. Nós somos agentes de transformação. Nós entendemos que o trabalho ele se tornou penoso depois da queda, mas eu estou em Cristo e posso fazer desse trabalho algo que melhore o mundo de Deus para a glória de Deus e a vida das pessoas que Deus criou para a glória dele e das pessoas por quem Jesus morreu. Faz sentido? Isso faz de uma comunidade dinâmica. Ela é igreja não só quando se reúne nos domingos, enfim, ela é igreja todos os dias, quando ela está lá fora. Aonde está a sua igreja? A minha igreja está em vários bairros
de Juiz de Fora, a minha igreja está na universidade, a minha igreja está na indústria, a igreja está em todos os lugares. Como assim? É os membros lá que congregam assim? Não é só isso, não é só isso. Eles são agente de transformação onde eles estão. A indústria ficou melhor lá, a universidade melhorou demais. Está tendo desdobramentos dessa verdade que eles falam, que Jesus Cristo é Senhor sobre todas as coisas. Como eles fazem diferença. Eles estão semeando o Evangelho, a semente, a boa notícia de que Deus está restaurando todas as coisas em todos os lugares. E as pessoas estão aderindo a isso, e todas as coisas estão sendo transformadas para a glória de Deus. Então, fazer discípulos de Jesus Cristo é, de fato, reproduzir ou viver à luz do fato de que Jesus é dono e Senhor de todas as coisas, inclusive das vidas dos homens. Mas aqui nós temos também nesse texto a maneira, mais prática de como isso se dá. No verso 19 fala: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pessoas vão fazendo parte da igreja de Jesus. O batismo é uma maneira de demonstrar que as pessoas agora fazem parte de uma nova comunidade. E eu queria dizer uma coisa, que a igreja, essa comunidade de Jesus, que atua no mundo como agente da redenção de Deus na terra, em todas as dimensões da existência e dos saberes humanos, veja que o Evangelho ele pode permear todas as áreas da vida e do conhecimento, mas essa comunidade, ela não é uma comunidade de combate. A igreja não é uma comunidade de combate, de guerra, de brigar com as pessoas. A igreja, ao contrário, ela é uma comunidade de contraste. O que é o contraste? Você vai fazer o exame lá, o pessoal aplica aquela substância diferente em você, para que aquela massa que eles querem examinar fique contrastando com a substância, para que a pessoa veja melhor a situação e detecte se tem uma enfermidade ali ou não. A igreja é um instrumento de Deus. Semear para a eternidade é ser um instrumento de contraste. Nós somos um povo que não combate, mas que contrasta a realidade do mundo velho com a realidade do mundo novo. Nós mostramos o que está acontecendo e a solução que Cristo pode nos mostrar, oferecer. E aí essa comunidade de contraste, as pessoas quando veem esse contraste, elas podem avaliar melhor o problema que está acontecendo. Algumas vão se decidir por Cristo, outras não, enfim, mas é essa a nossa função, ser uma comunidade de contraste no mundo, não de combate, não de guerra, porque o que Jesus está fazendo é restaurar o seu domínio amoroso, como era antes no Éden, e nós podemos ser seus agentes nessa tarefa. Então, batizando pessoas, para que pessoas façam parte dessa comunidade. E também diz o texto que não só batizando, mas ensinando-os a guardar, a obedecer e a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Uma coisa que fez parte do ministério de Jesus Cristo, enquanto ele semeou a boa notícia de que Deus está redimindo o mundo, era o ensino. Todas as horas que você lê no Evangelho de Mateus, Jesus ensinava, pregava e ensinava nas sinagogas. Nós devemos ser uma comunidade de contraste, mas uma comunidade de ensino, é a forma. Hoje nós vemos nas igrejas, de um modo geral, isso me entristece, primeiro uma visão míope da redenção de Deus. Algumas pessoas partiram a criação de Deus no meio e acham que Ele é Senhor só da alma, ou acham que Ele é Senhor só do secular, do sagrado. Ficaram míopes, partiram a obra ampla de Deus. Mas tem outros ainda que têm oferecido um ensino altamente superficial nas igrejas, um ensino altamente superficial sobre Jesus,
e as pessoas não têm conhecimento do que Deus está fazendo em Cristo nesse mundo, porque elas não têm um estudo mais detido ou mais sério das Sagradas Escrituras. Então nós vamos semear para a eternidade assim, vivendo à luz desse fato e também ensinando e batizando pessoas. Mas uma outra coisa é que quando a gente para ver isso tudo aí, a gente fala assim: isso não é brincadeira não, é muito difícil, é muito confuso, é muito bonito você falar de eu ser agente de transformação no meu trabalho quando você não conhece o meu chefe. É muito bonito você falar de ser agente do senhor na universidade quando você não conhece lá o ambiente, como que funciona. Aí é muito fácil você falar isso. Mas tem duas coisas que eu queria tentar fechar aqui, e fechando o nosso pensamento, a respeito de semear para a eternidade. Vocês sabem que Deus tem qualidades, nós chamamos de atributos, não é? E esse texto, ele fala de 2 atributos de Deus, que é a garantia de que nós podemos ir em frente, no método que Ele ensinou, fazendo discípulos em todos os lugares e mudando ambientes para a glória dEle. O primeiro está no verso 18: toda a autoridade me foi dada, a onipotência de Deus. Ele não deixou de ser Deus, Ele não deixou de ser todo-poderoso, Ele é rei mesmo, Ele tem todo o domínio, poder e autoridade. Então quando nós vamos falar, nós temos que ir à luz desse fato, de que Deus pode. Nós somos apenas agentes da sua redenção, da sua transformação, fomos transformados para transformar, transformando vidas para transformar cidades. Ele atua dessa maneira com o seu poder onipotente, Ele pode todas as coisas. Mas no verso 20, nós vemos uma outra qualidade de Deus, o atributo, que diz o seguinte: eis que estou com vocês todos os dias, até a consumação do século. Onipresença, Ele vai estar todo momento, todas as horas, conosco, enquanto nós semeamos para a eternidade, enquanto nós somos agentes da redenção. Você e eu temos que procurar maneiras de como Deus pode ser glorificado por meio do que você está fazendo. Nós nascemos para a glória de Deus, nós vivemos para a glória de Cristo, e Ele pode estar fazendo, e Ele está fazendo uma obra nas nossas vidas. Ele está organizando aquela vida desorganizada, e Ele está fazendo isso para que a gente possa ser agente de sua transformação em todos os lugares. Então a pergunta é: Senhor, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer aqui, aonde eu estou, para que o seu nome seja conhecido, para que o Senhor se torne mais famoso, mais glorificado, né? Deus glorificado é Ele ficar mais famoso, mais conhecido. Como o seu nome pode ser mais conhecido? Será, Senhor Deus, que eu posso começar um grupo de estudos aqui no meu trabalho, na hora do almoço? Será que eu posso começar a bater um papo aqui na universidade com o pessoal sobre cosmovisão e apresentar a cosmovisão cristã? Pessoas talvez não conheçam a cosmovisão cristã. Como seria a educação a partir da cosmovisão cristã? Como seria a biologia a partir de uma cosmovisão cristã? Como seria a política a partir de uma cosmovisão cristã? Cara, se você está nesses ambientes, a gente tem que achar espaço para apresentar. Eu estou na universidade, a universidade não é um lugar de livre pensamento? Então me deixa expressar o meu. Não estou dizendo que vocês têm que segui-lo, mas deixa eu expressar o meu também. Com amor, com jeito, com carinho, nós podemos talvez alcançando lugares, esses ambientes para a glória de Deus, e a sua redenção chega nesses lugares. Enquanto a gente está fazendo isso, Deus está com você, Ele está presente, o poder dEle está presente. Lamentavelmente, por causa da quantidade de mal no mundo, a gente só enfatiza às vezes o que está acontecendo de ruim na terra, e a mídia, a televisão, o jornal, mas tem muita coisa boa também acontecendo, acredita?
Deus está atuando nas vidas das pessoas, Ele está atuando na sua vida, Deus está atuando nas universidades, Deus está atuando nas clínicas, Deus está atuando nas escolas, Deus está atuando na política. Vocês só conhecem e ouvem falar do lado negro de Brasília, que a mídia mostra, mas tem muita gente boa, cristã, atuando ali dentro para a glória de Deus. Tem muita gente ruim também que fala que é cristão, né, e tal, nem vou entrar nesse mérito aí, porque o negócio é horrível também. Tem cristão lá que faz um desserviço ao reino de Deus, mas tem cristão fazendo coisa boa, tem coisas acontecendo ali, realmente, onde a cosmovisão cristã tem sido apresentada, e um dia podemos conversar sobre isso, mas eu quero dizer que é assim que se semeia, não é aqui, é lá fora, é lá, é vivendo no mundo de Deus, para a glória de Deus, cumprindo o plano redentivo de Deus de todas as coisas. Em última análise, nós vimos que Jesus, quando chegou aqui hoje de manhã, a gente viu que ele falava: o reinado de Deus está próximo, né? Você pode fazer parte dele. Também vimos lá em Apocalipse 21 que quem desce para o céu, quem desce para a terra, do céu para a terra, é Deus, né? O céu vem para a terra, não a terra vai para o céu, né? Esse é o movimento bíblico, sempre é o Deus do céu atuando na terra. E quando Deus entra em cena, quando Ele atua nesse mundo, é como se o céu, como se aquela realidade futura que vai ser plena lá em Apocalipse 21, ela já se torna uma realidade presente. É uma tensão, não é? É algo que já Deus já reina, mas ainda não reina completamente, como lá em Gênesis 21, Apocalipse 21. Mas talvez só para fechar esse pensamento de hoje, eu não sei se você já escutou o verbo emparaizar, não sei. Esse verbo ele entrou para a língua portuguesa quando o Inferno de Dante, né, aquela obra clássica, ela foi traduzida para o português, e aí teve uma expressão lá que a palavra que coube foi emparaizar. Eu já vi também outras pessoas criarem palavras da língua portuguesa, já vi a Andréia criar algumas, o pastor André, né? Eles já criaram. É uma pena que não entrou assim para o dicionário e tal, mas essa entrou, emparaizar, quando foi traduzido o Inferno de Dante para o português, entrou emparaizar. E a ideia de emparaizar era essa ideia mesmo de que tornar o lugar o céu, tornar o lugar um paraíso, né? Então, a nossa função aqui na terra, como cidadãos celestiais, como filhos de Cristo e tudo mais, é sermos emparaizadores, aonde nós estamos, é trazer o céu para o lugar aonde nós estamos. E o jeito de trazer o céu para o lugar aonde estamos é fazer Jesus Cristo conhecido e mostrar como a fé em Jesus, a fé em Cristo, ela pode ser dinâmica em todas as áreas do viver humano, desde que Ele fez a sua obra redentora maravilhosa na cruz do Calvário. Então, se nós queremos semear para os próximos 10 anos, nós temos que ter uma comunidade de emparaizadores, pessoas que andam por Juiz de Fora e pelo Brasil e pelo mundo, entendendo o seguinte: todos esses lugares que estão aqui pertencem a Cristo, eu sou um agente de transformação, eu vou comunicar o Evangelho nesse lugar e vamos ver o céu na terra nesse lugar. Isso vai acontecer totalmente em Apocalipse 21, mas acontece já em alguma medida no momento, porque se Deus está fazendo um plano para lá, algumas coisas já estão acontecendo aqui. Você quer um exemplo muito legal disso também? Quando você ora, Jesus não falou: Pai nosso que está onde? Sim, seja feita a sua vontade, e aí ele vai falar onde? Assim na terra como no céu. Então, quando você ora a Deus, de alguma maneira, há uma conexão entre o céu e a terra naquela hora. Quando Jesus é glorificado nos bairros
e nos ambientes dessa cidade, desse mundo, o céu, de alguma forma, invade a terra e Deus opera uma transformação ali. Tudo que eu posso dizer é que a eternidade não é uma realidade ampla onde céu e terra estão envolvidos. A semente da eternidade é o Evangelho, e a maneira de levar esse plano a cabo, ao fim, é semeando, compartilhando, melhor dizendo, o Evangelho, fazendo discípulos de todas as nações, de todos os lugares, sendo um emparaisador. Que Deus abençoe, que essa igreja seja uma igreja emparaisadora para a glória de Deus, que semeie o Evangelho e que procure meios, a partir da graça de Deus, de alcançar todas as áreas e dimensões dessa cidade. Você tem a vocação que tem, é o que é, porque Deus quer ser glorificado e conhecido aonde você está. Você é um agente de Deus aonde você está. Então, que o Senhor aumente a nossa visão, que Ele nos ajude e nos faça emparaisadores para os próximos anos. Eu quero agradecer muito o privilégio de ter vindo aqui falar, compartilhar com vocês, e o meu mais profundo desejo é que essa série, de conversas que tivemos sobre a Bíblia possa ser realmente significativo, ter significância para a sua vida e para a vida dessa igreja, e que nós possamos então emparaizar para a glória de Deus. Amém?